Estamos no Palácio Golestan. Golestan é um dos monumentos mais visitados de Teherã e faz parte, é um palácio real da dinastia Qajar e é considerado uma das construções mais antigas aqui de Teherã, e ele é tão importante que é um patrimônio da Unesco. A dinastia Qajar, gente, é um marco histórico aqui pro Irã, porque é como se eles tivessem saído de um governo tipo tribal, de agregações, desagregações, transformam para um governo constitucional, ou seja, como se eles saíssem e entrassem na era moderna da história iraniana. E foi um período de grandes discussões, de grandes revoluções na imprensa, e tudo isso influenciou na arte com a dinastia Qajar. E a arte ela tem uma grande florescência nessa época. E é interessante que toda vez que a gente tem momentos turbulentos na história, por exemplo no Brasil na época da ditadura, a gente vê uma grande revolução artística, e foi o que aconteceu na época da dinastia Qajar. A dinastia Qajar, ela vai de 1785 até 1925, ou seja, passa pela Primeira Guerra Mundial. Então é um período de bastante revolução, bastantes ideias, bastante movimentação. E o que é interessante é porque nessa época o Irã sofre influência tanto da Rússia vindo do norte, quanto dos britânicos vindo da Índia. Porque aqui, como a gente lembra, é uma área onde está uma grande transição, né? Sempre foi aqui. Passou pela Rota da Seda, então é uma área onde ocorrem vários movimentos aqui de pessoas passando da Europa para a Ásia, da Ásia para a Europa, para a África. Então é uma posição estratégica, e estava os russos, os britânicos, todo mundo de olho nessa terra aqui. Durante a dinastia Qajar, houve uma tentativa de modernização da produtividade aqui no Irã, mas as partes mais conservadoras prevaleceram, as partes voltadas para os sacerdotes, que tinham o apoio dos comerciantes dos bazares, que, como a gente viu, os bazares aqui são muito tradicionais, os comerciantes têm um poder de influência muito forte. Em 1905 ocorre a Revolução Constitucional aqui no Irã, em que é implementado um parlamento, e o Shah acaba perdendo alguns poderes, porque a população estava assustada com os gastos do Shah aqui, do monarca do Irã. Dizem que ele financiou uma visita de alguns monarcas europeus aqui para o Irã com mais de 22 milhões de rublos. Que durante a dinastia Qajar, o Irã esteve no meio de um grande jogo entre os britânicos e os russos, para ver quem tomava o poder aqui da supremacia da Ásia Central. Apesar dessa disputa de poderes, o Irã tinha muita preocupação, porque eles nunca foram colonizados e eles queriam manter essa soberania. Os reformistas que participaram da Revolução Constitucional, que iniciou em 1905, acreditavam que com o parlamento e a Constituição eles conseguissem fortalecer o poder iraniano contra a ingerência dos russos e dos britânicos. Como exemplo dessa manipulação britânica e russa, né, ou dessa disputa, né, melhor dizendo assim, o Shah faz um acordo com os britânicos para a exploração do petróleo aqui na região.
Por outro lado, 60% das exportações do Irã iam para a Rússia. E quando veio a Primeira Guerra Mundial, houve uma queda nessas exportações, levando a um aumento inflacionário, a um endividamento do país e, consequentemente, uma crise. Por isso que essa época da dinastia Qajar é considerada uma época turbulenta tanto na parte artística, como eu falei, né, mas também turbulenta economicamente. E aqui no Palácio Golestan, gente, é tão diferente do lado externo. Vocês não imaginam o agito que é lá fora. E entrar aqui foi encontrar uma paz. É muito gostoso. Vale a pena visitar o Palácio Golestan. Não é um palácio barato, ele é caro, você paga por várias partes, mas está valendo a pena.